galera, aqui é o Glauco Vidal e está começando mais um podcast por todo mundo. Eu quero passar aqui, antes de entrar aqui no podcast, para te pedir um favor. Pega o link desse podcast aí e envia para geral. Eu tenho certeza que o podcast de hoje vai ajudar muita gente. Eu quero te pedir para me ajudar a crescer esse podcast. Então vamos nessa, pessoal? Vamos pro podcast de hoje? Se liga aí. Fala galera, Glauco Vidal aqui com mais um podcast por todo mundo. Seja bem-vindo novamente ao podcast por todo mundo. Eu já estava com saudade de vocês. É um prazer estar aqui novamente, gravando esse podcast aqui no domingo. Vamos liberar na quinta-feira nas plataformas, tanto no YouTube quanto no Spotify. Mas vamos lá, como permanecer firme na fé? Beleza, você estava passando por dificuldade na vida, conheceu a Jesus, se converteu, pronto, agora você se tornou uma ovelha. Ou então você não, você sempre foi uma ovelhinha de Jesus, né? Sou uma ovelhinha de Jesus. Conhece essa música? Sou uma ovelhinha de Jesus. Eu cantei essa música para as criancinhas que eu trabalhei na EBI, Escola Bíblica de Férias, na segunda Igreja Batista da Samambaia. Eu fui professor ali de EBI, uma época lá. Lembrei dessa música bonitinha. Ou então, de repente, você nasceu na fé. Seus pais, eles foram tops, eles criaram você na fé. E hoje, você é da fé. Agora, como permanecer firme na fé? Como não negociar o seu propósito? Como permanecer leal, firme e andar até o final com Deus, até você cumprir o seu último dia de respirar nessa terra? Como fazer isso? Como é possível? E como falar sobre isso se eu ainda não cheguei até o meu final? Bem, eu tenho andado com Cristo desde a minha adolescência. Durante muitos e muitos anos da minha vida, eu passei por um processo muito longo de regeneração, porque eu era drogado, eu passei por muitas situações onde eu cresci em um ambiente desestruturado, uma família muito bagunçada, e acabou que eu precisei de um processo um pouco maior, primeiramente para poder me tornar um cristão. O meu processo de me tornar um cristão, ele foi um pouco demorado. Não foi assim, eu fui para a igreja, aí no outro dia já parei de fumar, parei de fazer tudo que eu fazia. Muitas coisas foram assim, mas, por exemplo, fumar não foi assim. Eu fiquei ali ainda 1 ano na igreja fumando, um grande desejo de largar o cigarro, mas com a nicotina me dominando, me viciando. Eu estava viciado naquilo e eu não conseguia parar. Então eu precisei de um processo ali de 1 ano e alguns meses, 1 ano e acho que 2 meses. E aí teve um dia que, orando muito ali para parar de fumar, consegui finalmente parar de fumar. Mas como eu consegui permanecer? Porque eu lembro que muitos amigos meus que entraram na igreja ali junto comigo, até eles não permaneceram na fé. Então, o que eu tenho de diferente e as pessoas que permaneceram de diferente daquelas pessoas que não permaneceram? Por que outras pessoas voltaram atrás? Por que outras pessoas elas voltaram até as suas velhas vidas? Alguns voltaram para as drogas, os outros voltaram para as suas baladas, os outros voltaram para a sua prostituição, e os outros voltaram para a sua vida normal, secular, né? A pessoa não tem grandes eventos na vida, não mata, não rouba, não prostitui, não faz nada. É uma pessoa legal, uma pessoa bacana de família, mas é uma pessoa que não tem mais um compromisso com Jesus, que não anda mais com Jesus. E por que alguns permanecem, outros não? Por que na vida de uns dá certo, outros não? Eu quero começar aqui lendo 2 textos bíblicos para você. E conforme eu leio, eu quero explicar, dar a resposta para essa pergunta que eu estou fazendo para você. Por que alguns permanecem e outros não? Eu quero começar lendo. A minha esposa me deu um computador novo, e esse computador ele não é touchscreen. O meu computador era touchscreen. E ela me deu um computador novo, pessoal, porque ela pisou no meu computador que era touchscreen. Agora ela me deu um que não é. Aí eu fico tocando na tela do computador, pessoal, e o computador não responde. A minha esposa, ela me deu o computador errado. Meu amor, você comprou um computador que não é touchscreen, mas você quebrou um touchscreen. Ela, mas você que me mandou o link, você que deveria ter visto esse detalhe, eu só comprei, não sei o que e tal. Eu falei, realmente, ela tem razão, né? Eu vacilei, deveria ter mandado o link do touchscreen, do computador mais caro, né, gente? Mas ele não pode tirar proveito da mulher, né? Eu tô divagando aqui, pessoal, porque eu tô abrindo o texto, tá bom? Pronto, abri. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é 1 Pedro, capítulo 5. Que ele dá uma série de conselhos aqui pros presbíteros, pros anciãos e pros jovens. Ele vai falar aqui que os anciãos são as pessoas mais velhas, os presbíteros são as pessoas ali que trabalhavam na igreja, e os jovens da igreja. Vamos ver dessa forma, tá? É como se ele estivesse falando ali pra uma igreja, e aí ele dá uma série de conselhos para essas pessoas. Eu vou começar a ler do verso 5. Diz o seguinte: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, ou seja, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Aí ele fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que,
a seu tempo, Deus vos exalte, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade. Sabe, que às vezes você quer que uma coisa aconteça logo, ai meu Deus, não sei o que, lança essa ansiedade sobre ele. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. É isso que o texto bíblico diz. Aí, agora vem um verso que eu quero destacar para você, que é o verso 8, que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Essa palavra é importante, tá? Fé, na fé. Não é resistir na técnica, na estratégia, não é resistir na sabedoria humana, na filosofia, sabe? Na psicologia. Não, é resistir na fé. Crente sem fé é que nem carro sem motor. Não serve para nada, só para decoração. Só decora a igreja, tá bom? Você fala, o que é mais importante lá na igreja? A minha fé ou o meu dízimo? Os dois, porque quem tem fé devolve o dízimo. Mas se eu tivesse que escolher um, fé é mais importante que entregar o dízimo. Por quê? Porque sem fé você nem consegue ter acesso a Deus. Fé é a chave que abre a porta, que te coloca na presença de Deus. Então é através da fé que você crê que Deus existe. Sem fé você não tem acesso a Deus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, algumas traduções falam o adversário das vossas almas, o adversário das vossas almas, anda em derredor, imagina o leão agora, andando em derredor ali da presa dele, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí ele fala, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então vamos lá, eu quero lembrar você o seguinte: Glau, você não sabe quantas lutas que eu tô passando. Tem irmão lá na Colômbia passando por mesma luta que você está passando aí no Brasil. Tem irmãos aqui nos Estados Unidos passando pelas mesmas lutas que você está passando aí no Brasil. Tem irmãos lá na Noruega passando pelas mesmas lutas. Tem irmãos lá na Venezuela enfrentando um ditador, uma ditadura. Tem irmãos na Europa passando pela mesma luta. Gente, Jesus fala que ele é a luz do mundo. Aí Jesus está falando do globo mesmo, tá? Do globo terrestre, do mundo. E Jesus tem luz, tem lâmpadas em todos os lugares do mundo. Então, todos os lugares do mundo existe uma lâmpadazinha dessa grande luz que se chama Jesus Cristo. Ele não falou que ele é a luz do mundo? Então, nós somos uma lâmpadazinha dessa grande luz, tá? Então, todos os lugares existem essas luzes, essas lâmpadas que somos nós, essas tochas acesas que somos nós. Em todo o lugar do planeta Terra existe uma pessoa passando pelo que você está passando e às vezes pior. Então, você não é exclusivo. Toda vez que você estiver passando por uma dificuldade, queridos, por que Pedro falou, olha, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo? Antes disso, antes dessa palavra aqui, dessa frase que ele falou aqui, ele usou a palavra fé, aos quais resistir firmes na fé. A fé, ela é mandatória, ela é obrigatória para todos aqueles que andam e que servem a Deus, com seus dons, talentos, com as suas vidas e até com as suas aflições e tormentos. Porque tudo na nossa vida tem que glorificar o nome de Deus. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas. Então, o que você precisa entender? Existe um Deus. A sua fé te dá acesso a esse Deus. Existe um diabo. Quais são as evidências que o diabo existe? A palavra de Deus. Mas a palavra de Deus foi escrita por um monte de homem. Então você não tem fé, porque a palavra de Deus é acessada através da fé. Você pode ler a palavra de Deus de forma histórica? Pode. Tanta gente lê, estuda a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus de uma forma filosófica, de uma forma somente teológica, ela não tem uma função de operar milagres, prodígios e maravilhas na sua vida. Vive milagres, prodígios e maravilhas e poder de Deus, porque existem milagres, prodígios e maravilhas que não vêm da parte de Deus, tá? Existe, o diabo também faz milagres. Negão, sério? A Bíblia fala que ele pode se transformar até num anjo de luz. Gente, ele era anjo, né? Então ele sabe dos truques, tá? Então o diabo, ele causa muitas coisas, tá? Então, o poder de Deus, Deus do Yahvé que eu tô falando, tá? O Deus vivo, o Deus da Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Alfa e o Ômega, eu tô falando desse Deus. Porque hoje a gente fala Deus e se confunde. Qual Deus? É desse Deus. Eu tô dando nome, é o Yahweh, Yahvé, tô falando desse Deus aí, tá bom? Então, quando você tem fé, você resiste. E aí você sabe, cara, eu não tô sozinho. E aí, o próprio Jesus, ele falou o seguinte, ó. Lá em Mateus 5, lembra das bem-aventuranças que Jesus falou? Essas são palavras da própria boca de Jesus. Agora não é Pedro falando, não. É Jesus que diz o seguinte, olha. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem,
os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se. Olha só o que Jesus fala. Só é possível se alegrar quem tem fé, gente. É através da fé. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, queridos, existem profetas, pessoas, crentes passando pelas mesmas coisas que você já passou. E antes de nós, já existiam pessoas passando por coisas piores. Então, primeiro, você não está sozinho, querido. Você é a vitrine do amor de Deus, você é a vitrine da palavra de Deus, você é a vitrine da autenticidade da existência de Jesus. As pessoas veem Jesus através das suas atitudes diárias, através das suas palavras, através do seu comportamento no trânsito, seu comportamento em casa, seu comportamento no trabalho, comportamento na escola, a forma que você lida com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu patrão. É assim que nós representamos Jesus, tá? Nós somos essas lâmpadas que eu falei, tá bom? Então ele fala o seguinte: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Então, gente, nós não vivemos pelo iPhone 15. Nós não vivemos pelo carro elétrico da Tesla. Nós não vivemos pela Disney. Nós não vivemos por Dubai. Nós não vivemos pelas Ilhas Maldivas. Nós não vivemos por Cancún. Nós não vivemos pela conta bancária gorda, com milhões na conta. Podemos ter tudo isso naturalmente, não tem nenhuma restrição. Você pode ser rico, pode ser milionário. Que isso glorifique o nome de Deus. Que isso faça com que você viva maravilhas, porque o dinheiro te dá acesso a coisas que você não teria sem o dinheiro. Mas que você não esqueça, querido, que o seu destino final é os céus, filho. Você está vivendo apenas uma pequena parte daquilo que você vai viver na eternidade, meu filho. Por isso você tem que viver o céu na terra. Por isso que a Bíblia fala: seja feita a tua vontade assim na terra. Deus está trazendo a vontade dos céus para a terra. Não é trazendo a vontade da terra para o céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra. Por que ele falou isso? Porque ele estava na terra. Aqui na terra, como ela é feita nos céus. Então você precisa entender que o que você vai viver está na eternidade, querido. Ah, mas negão, um iPhone. Queridos, você não tem noção da tecnologia do céu, não, irmão. Você não precisa ostentar aqui. Não precisa. Quer ter o iPhone top? Tenha. Quer ter o 15? Tenha, pessoal. Não tem problema nenhum, não. Você tem dinheiro para comprar? Só que você não vive por isso. Alegrem-se. Alegrem-se em quê? Nas dificuldades. Tá falando aqui antes, ó, bem-aventurado vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aí você vê aí os políticos atacando a fé, querendo instituir coisa aí que vai contra a palavra de Deus, querendo obrigar pastor a casar homem com mulher. Querido, se está previsto aqui, ó, tá falando aqui, ó. A Bíblia fala o seguinte: exultai. Claro que a gente não vai deixar correr largo, né? Porque nós somos cidadãos do céu, mas nós também somos cidadãos da terra. Então nós exercemos o poder de voto, nós influenciamos umas coisinhas aqui na terra. Nós somos fermentos nessa terra aqui. O que o fermento faz na massa? Ele leveda a massa, ele faz a massa crescer. Então a gente também tem poder aqui de voz nessa terra. A gente pode ser político, a gente pode falar, a gente pode votar, a gente pode influenciar. Só que o seu destino final não é aqui, querido. Você não nasceu pra cá. Você não é da terra. Você é extraterrestre. Você é ET, irmão. Você é ET, o ETzinho de Jesus. É, querido. Sabe? É loucura. Eu tô lendo a palavra de Deus pra você. A palavra de Deus é loucura para os que não creem. Lembre-se que eu tô falando tudo isso para quem tem fé. Aqui é para cidadão que come o filé da fé. Não tá na raspinha de maçã e na bananinha amassada com leitinho, não. Você tá já comendo carne de segunda ainda, para mastigar bem. É para essas pessoas. E aqui diz o seguinte: alegre-se e regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Então a sua recompensa na terra? Sua recompensa é o iPhone? A sua recompensa é o carro? Por exemplo, esse ano eu vou para Disney. Se eu viver até julho, até 1º de agosto, que é quando a gente vai para Disney, a gente vai para Disney. Só que a minha recompensa tá na Disney. Eu vou comprar um iPhone esse ano, porque para minhas gravações é que eu preciso. Eu tô de Samsung e Samsung não tá me atendendo muito bem. Tá me atendendo bem, mas não muito bem, entendeu? Porque tudo que eu faço aqui é com Samsung. Viva Samsung, yay! Mas vamos pro iPhone. Eu vou comprar o iPhone esse ano. Mas é o iPhone a minha recompensa? Não. Eu ando com um carrinho legal, ando num Audizinho legal, gente. Mas é o Audi? Não. A gente tá querendo comprar uma casinha bacana aqui nos Estados Unidos. É a casa? Não. A minha recompensa não está nessas coisas. Aí fala o seguinte aqui, tá? Vocês são o sal da terra. Se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então, querido, você não nasceu para ser pisado pelos homens. Você é o sal da terra. O que significa sal, Glauco? Salgar? Não. Já vi pastor falando que a gente nasceu para salgar. Não. Você gosta de comida salgada? Não. Nós somos o sal da terra porque nós nascemos para temperar, para trazer gosto,
Então tem uma pessoa que não tem mais gosto pela vida, tá em depressão, adivinha só o que você vai fazer? Você é boca de Deus para fazer o quê? Temperar a vida dessa pessoa. Tá ruim lá no seu trabalho, todo mundo se queixando do chefe, a equipe é um desastre. Você é salvo, você vai fazer o quê? Você vai trazer o gosto para aquele ambiente novamente. Você é salvo, você é a diferença. Eu vivo para fazer a diferença na vida das pessoas. É a minha meta de vida, sabia? É ajudar pessoas. Qual é a sua meta, Glauco? Ajudar pessoas. Sua missão, ajudar pessoas. É isso. Eu vivo para as pessoas, para fazer diferença na vida das pessoas. Então, a minha vida tem a ver com ajudar pessoas. Como, Glauco? Financeiramente? Também. Por exemplo, a gente ajuda já há quase um ano uma menininha chamada Jéssica, lá no Haiti. A gente manda uns dólares para ela todo mês. Custa o que custar, chove o que chover, a gente manda. Quando eu estava em Brasília, eu participava de um programa chamado Parceiro de Deus. Era todo mês, custa o que custar. Sempre ajudei, gente. Sempre. Então, é isso. É a fé. Nós somos esse sal da terra. Agora, o diabo, o vosso adversário, ele está aí na área. Satanás não vai deixar você ser cristão só na maciota. Satanás vai bater em você, meu filho. Ele tem que bater em você. Glauco, eu tenho um sentido que Satanás tem me provado muito. Não, então não é Satanás. Se é prova, é Deus. Oxe, tu tá dizendo que Deus prova? Claro que Deus prova. Ou se prova. Ele provou Jó. Satanás, ele tenta. Deus prova. A prova, pessoal, sabe quando você faz uma prova para um concurso aí no Brasil? Se você passar na prova, o que você vai ganhar depois disso? Uma vaga, um cargo, um emprego top, não é isso? Lá você vai ganhar o que nesse emprego? Além do conhecimento, das coisas, você vai ganhar mais do que lá? Você vai ganhar um salário top. Com um salário top você vai comprar o quê? Seu carro, seu iPhone, sua casa, não é? Então a prova não é para te matar, a prova é para te aprovar. Agora, para passar na prova você precisa estudar. E é isso que muitos cristãos não entendem. O diabo, quando ele vem te tentar, às vezes Deus ele deixa Satanás fazer algumas coisas, mas nas mãos de Deus, aquilo que é uma tentação para Satanás são provas. Por isso que elas se parecem muito, prova e tentação. Então, tentação é diferente de provação. Provação é para te aprovar. E tentação não. Tentação é para te seduzir para o mal. Por exemplo, Eva foi tentada pela serpente. Ela não foi provada por Deus. Ela foi tentada pela serpente. Então a serpente tentou Eva. E aí, através dos desejos de Eva, lá em 1 Pedro a Bíblia fala sobre as concupiscências. Concupiscências são os desejos, tá? Concupiscência dos olhos, os desejos da carne. Então a Eva, ela viu que o fruto era bom para dar sabedoria que ela já tinha, né? Só que a Bíblia fala que ela viu que o fruto era bom, tomou do fruto, ela tinha desejo para aquele fruto. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Um desejo nasce do dia para a noite? Não nasce, gente. Um desejo, ele nasce que nem um bebezinho pequenininho. Depois você faz, depois você gesta, e vai nascendo. Daqui a pouco o desejo vai ficando incontrolável. Se você não pisar na cabeça dele, ele te pega. Tá? Então, aqui, eu quero ler agora um outro texto bíblico para vocês, o segundo, que diz o seguinte, lá em João 10. Texto famoso também, né? Mateus 5 são as bem-aventuranças de Jesus, e aqui João 10 fala sobre o pastor e o rebanho, né? Que fala sobre o ladrão. Aqui diz o seguinte, eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Eu já trabalhei com ovelha aqui nos Estados Unidos, trabalhei na fazenda, então de fato a ovelha ouve a sua voz, ela reconhece a sua voz. Eu falava bem assim, ó, quando eu queria reunir as ovelhas e as vacas, eu cuidava de ovelha e de vaca nos Estados Unidos. Eu tinha um grito que era bem assim, ó, come on! Quando eu gritava esse grito, elas já vinham correndo. Elas reconheciam a minha voz. Aí eu continuava gritando para trazer as outras. Come on! Então, as ovelhas, elas já reconheciam a minha voz. Foram 3 anos ali trabalhando com as ovelhas. Elas reconheciam a minha voz. Na primeira vez que eu fiz, come on, imitando o meu chefe, as ovelhas não ouviram a minha voz. Pelo contrário, elas correram de mim. Mas como o tempo foi passando, como eu fui falando com as ovelhas, daqui a pouco o meu come on se tornou reconhecível. Elas reconheciam a minha voz. É a mesma coisa que está falando aqui na Bíblia. Então, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ouvir significa que você escuta o som da voz da pessoa e você fica atento ao som. Remete a som. Agora, já escutar tem a ver com compreender. E aqui fala que a ovelha, elas ouvem a minha voz, tá? Tá falando aqui bem claro, a ovelha ouve a minha voz. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão do estranho, porque não reconhece a voz dos estranhos.
Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhe estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Jesus nem está falando aqui que ele era o pastor das ovelhas, hein? Ele está falando aqui que ele era a porta por onde as ovelhas passavam. Todos que vierem antes de mim eram ladrões. Todos que vieram falando que eram a porta, eles eram mentirosos, eles eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Você entra, você sai e você encontra pastos, provisão. O ladrão vem apenas para roubar. Está falando aqui sobre o ladrão de ovelhas. Você pode usar isso contra o diabo também? Pode, mas está falando aqui sobre o ladrão de ovelhas, tá? Esse contexto aqui não está falando exatamente sobre o diabo, não. Sei que até eu já usei. Aqui fala o seguinte, ó, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O diabo também é ladrão, matador, destruidor, tá? Mas aqui não é exatamente do diabo que está falando, não. Aqui fala do ladrão de ovelhas, tá? Ele está usando aqui uma linguagem figurada. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Aí ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, abundantemente. Aí agora ele já fala que ele é o pastor. Ele é a porta, agora ele fala que ele é o pastor. Eu sou um bom pastor. O pastor cuida de quem? Das ovelhas. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Você entende? Então, queridos, como permanecer na fé? Passando por essa porta. Você conhece a voz do bom pastor. Você só consegue permanecer na fé quando você desenvolve um relacionamento pessoal com Jesus. Gente, a vida nesse mundo é muito dura. É muita pressão, cara. A gente precisa pagar dívida, a gente precisa correr atrás de dinheiro para pagar a escola de filho, para comprar comida, para colocar gasolina em carro. Aí o filho fica doente, aí vem doença, aí vem o governo tacando imposto em cima dos nossos ombros. É pressão de todos os lados, cara. Aí vem conflito no casamento, aí vem filho nas drogas, aí o filho vai virando adolescente, vai ficando rebelde, você não consegue ter paz para ajudar o seu filho a fazer ali a transição, passar por a fase de adolescente que você também já viveu, e você não tem paz. Então, queridos, a vida ela é muito dura. Se você não estiver 100% focado em Jesus Cristo, queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você vai para a igreja, mas você não tem um relacionamento com Jesus Cristo, para que você vai para a igreja? Por entretenimento? Para cantar os louvores bonitos da igreja? Para ter comunhão com os irmãos? Todas essas peças são importantes na composição da vida cristã. Ir para a igreja, ter comunhão com os irmãos, ó, quão bom e quão maravilhoso e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas, queridos, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com o noivo. A Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Então nós temos que ter um relacionamento pessoal com o noivo. Se você anda com Deus e você não crê nos milagres de Deus, é impossível você ler a palavra de Deus, ter relação com a palavra de Deus, ter contato com a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e você não acreditar naquelas coisas que aconteceram ali. Se você não acredita, você não tem fé. Existe um mecanismo que ele está disponível a todos, só que nem todos têm. A Bíblia diz que Jesus ele não realizou alguns milagres no meio do seu povo, porque o povo não tinha fé. Na própria terra de Jesus ali, as pessoas duvidaram dele. Os seus próprios discípulos, Tomé, duvidou de Jesus. Então, crer em Jesus não é uma tarefa simples. O que Jesus está falando aqui, querido, não é para você ter uma paixão cega por ele. Paixão é um fogo, lindo, gostoso, quentinho, maravilhoso, mas que apaga. Não é esse fogo que Jesus quer que você tenha por ele. Jesus quer que você tenha relacionamento. Relacionamento tem a ver com você falar com ele todos os dias. Orar. Isso é relacionamento. Então você precisa desenvolver esse relacionamento com Jesus Cristo. Se você não desenvolver esse relacionamento com Jesus Cristo, você não vai permanecer na fé, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, rugindo como leão, caçando a quem tragar. E os dias ruins, eles vão vir. Jesus ele falou, no mundo vocês terão aflições. Ele não falou, olha, possivelmente alguns de vocês vão ter alguns probleminhas no mundo, mas não se preocupa, tá, gente? É normal. Não, ele falou o seguinte, no mundo vocês terão, é uma afirmação, ele está afirmando 100% de certeza. Vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. O que é bom ânimo? Tenham fé. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele quis dizer com isso, pessoal? Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. O mesmo que Jesus que venceu o mundo, fortalece você. Ele quis dizer o seguinte, eu venci o mundo, tenham bom ânimo, vocês também vão vencer, gente. Então quando você está passando aí, por exemplo, por uma situação difícil na sua vida, perdeu um pai, perdeu um filho, perdeu
uma mãe. Não é momento de você tomar uma decisão. Jesus não me abandona. Querido, faça um compromisso com Jesus, de estar com Jesus independente de qualquer coisa. E não fica na igreja simplesmente sendo alimentado pela palavra do bispo, do pastor, que são palavras maravilhosas. Ande com Deus, pessoal, conhecendo de Deus. Gente, o Espírito Santo está disponível hoje. Nós não precisamos mais de um sacerdote para ter acesso à presença de Deus, como era antigamente lá na velha aliança. Nós temos acesso à presença de Deus direto do nosso quarto. Por isso que Jesus fala, e quando orardes, orareis assim. Entra no seu quarto, fecha a porta, e aí ora. Pai nosso que estás no céu, santificado. É uma reza? Não, ele está dando um modelo. É um modelo de como orar. É um guia de como falar com Deus. Mas a oração com Deus, ela não é estática. Ela é viva. Todo dia você faz uma oração diferente. Às vezes você fica ali orando pela mesma coisa durante muito tempo porque o problema não se resolveu. O ciclo não se fechou, mas é vivo. O seu relacionamento com Deus, ele é vivo. Então como eu vou permanecer firme na fé? Você só pode permanecer firme nos dias maus se você permanecer firme nos dias bons. Você não pode simplesmente esperar que você vai viver uma eterna lua de mel com Jesus Cristo, porque quando acontecer problema, você vai, meu amigo, se desviar da fé. E tem uma dinâmica, pessoal. Enquanto mais você passa por problema, mais perto você tem que estar de Jesus. É isso, gente. Quanto mais a vida te bate, mais é como se a vida estivesse te batendo, te empurrando mais para Jesus, ó, te empurrando mais para Jesus. Glauco, falar é fácil, pra você é fácil. Não, querido, eu vivo, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, tá? Senhor, muito obrigado pela morte da minha mãe, muito obrigado pela morte da minha única filhinha, muito obrigado pela morte da minha filhinha primogênita, tá, Senhor? Muito obrigado pela morte do meu irmão mais velho, que morreu afacado, obrigado pela morte dele, obrigado pela morte do meu irmão Felipe, obrigado pela morte do meu pai Valdomiro, obrigado pela morte da minha mãe Lecina. Mas você acha que naquela hora lá foi mamão com açúcar pra mim? Foi fácil pra mim? Chorei, gente, deprimi, tem muito crente deprimido por aí. Porque Deus não fez aquilo que a pessoa colocava expectativa. Mas, querido, você não está com Deus por isso. Você vai perder entes queridos. E um dia os seus entes queridos vão perder você. Você vai perder amigos. E um dia os seus amigos vivos vão ter que perder você. Você não tem que pautar a sua caminhada, uma caminhada eterna com Jesus Cristo, baseada em coisas finitas, em coisas passageiras, querido. Não é assim que se resolvem as coisas. Você está servindo a um Deus eterno. O seu compromisso com Deus é para a eternidade. Você está vivendo alguns anos nessa terra muito breve, gente. Tem até um vídeo que eu quero postar aqui nas redes sociais do Podcast por Todo Mundo, mostrando sobre a brevidade da vida. Nós somos breves, gente. Sabe, você nasceu, você lembra quando você tinha 4 aninhos, 5 aninhos? Eu lembro das brincadeiras, eu jogando, soltando pipo com meus amigos, jogando biloca, bolinha de gude, brincando de bete na rua, brincando de pique-pega, pique-esconde, pique-alto. Eu lembro disso tudo, gente. Eu tenho nostalgia da minha infância. Parece que fui ontem. Olha, hoje eu aqui com 40 anos de idade, pessoal. Daqui a pouco, eu tô com meu filho hoje. Meu filho tem 5 anos. Vai fazer 6 agora, em 1º de junho. 5 aninhos ele tem. 20 anos passa rápido, gente. Daqui a pouco eu tô entrando com meu filho no altar. Meu filho tá casando. Daqui a pouco eu sou pastor, vou estar casando meu filho. Sabe? E aí tá lá eu, já com as perninhas todas, sabe? Caidinha, com a vozinha mais mudada, assim, velho de velhinho. Gente, a vida vai passar. Eu tenho ciência que a vida vai passar. Eu me cuido, mas eu não me preocupo com, sabe, colocar botox, colocar colágeno. Não me preocupo com essas coisas não, gente. Eu quero envelhecer mesmo. Porque quanto mais eu envelheço, mais eu lembro que eu vou reviver para Cristo quando eu partir dessa terra. Claro, não tô dizendo que eu não vou me cuidar. Eu me cuido. Olha só que negrão bonito, barbeado. Olha só como, blusinha limpinha, só coisa mais cheirosa da mamãe. Mas, gente, cara, eu não vou ficar dando importância. Eu me cuido, malho, mas eu não vivo em prol disso não, gente. Então você tem que entender o seguinte, querido. Você vai permanecer firme na palavra e na sua fé, permanecendo leal a Jesus, independente do que acontecer na sua vida. Os apóstolos, os discípulos, eles foram mártires. Sabia disso? Pedro, por exemplo, morreu de cabeça para baixo, crucificado também. Uma morte delicada. Jesus morreu crucificado de cabeça para cima, né? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E vários discípulos tiveram uma morte muito cruel. E tem também vários países aí onde os cristãos estão passando aí por muitas coisas. Cristãos têm sido perseguidos, pessoal. Cristãos têm sido despedaçados a faca, literalmente. Existe açougue aí com cristãos. Pessoas que matam cristãos, odeiam cristãos pelo simples fato de cristão ser cristão. Não é só por isso. Satanás está operando por trás disso.
Satanás é o adversário das vossas almas, é o que a Bíblia fala. Não é adversário só do corpo. O que Satanás quer não é o nosso corpo, ele quer a nossa alma. Ele só utiliza os corpos para poder mirar na alma. Ele sabe que o teu corpo é uma carne que vai apodrecer quando a tua alma e o teu espírito saírem dela. Pronto, ele tá mirando o quê? Ele tá mirando naquilo que é eterno. Ele quer você para sempre ao lado dele no inferno. Lá vem esses crentes falar de inferno. Gente, eu só sou um papagaio do que a Bíblia diz. A Bíblia fala, entendeu? E eu digo que a Bíblia diz. Não acredito. Não precisa acreditar não, querido. Você sabe uma coisa? Eu não tento convencer ninguém a acreditar no que eu acredito. Ninguém. Eu não tento. Eu prego a mensagem. Eu uso muito meu testemunho, tá? Eu falo muito, muito, muito bem. Porque o que Deus fez na minha vida foi muito grande. Então isso tem que ser noticiado mesmo. Se eu tivesse uma rede de televisão, eu ia passar meu testemunho todo dia. Para as pessoas verem. Cara, olha o que Deus fez na vida desse cara. O cara perdeu não sei quantas pessoas. O cara foi abusado sexualmente. O cara, meu irmão, perdeu o pai com um assassinato, com uma bala no coração quando o cara tinha 12 anos de idade. O cara perdeu a mãe numa cama de hospital. O cara perdeu um irmão assassinado. O cara perdeu outro irmão. O cara perdeu uma filhinha. Sabe, caraca, esse cara é muito experimentado, cara. Olha o que Deus fez na vida desse cara. Aí você não vai me glorificar. Você vai falar, cara, Deus é maravilhoso demais. O que Deus foi na vida dele, cara. Como Deus é poder, você vai glorificar o nome de Deus. Então, queridos, como permanecer firme na palavra e na fé? E na palavra, talvez você não vai permanecer. Nenhum cristão permanece na palavra. A gente vai ser abalado. A gente é abalado e muito, sabe? Às vezes é literalmente abalado, abala. Muito, gente. Mas você tem que estar firme. Eu quero terminar esse podcast falando sobre uma história. Eu não sei da veracidade dessa história, mas ela é uma história que mexeu muito comigo quando eu ouvi. Havia uma família de cristãos. Eram o filhinho, a filhinha, o pai e a mãe. E eles estavam vivendo em uma ditadura, eles estavam vivendo em um comunismo, e ali eles perseguiam muito a religião. Você não podia exercer o seu cristianismo livremente. Então eles se encontravam para celebrar ali a sua fé, para fazer os seus cultos às escondidas. Eles eram perseguidos. Era a igreja perseguida, né, que chama. E aí teve um dia que aquela família foi pega. Aquela família foi encontrada ali no ato de um culto, adorando a Deus, lendo a Bíblia, e não podia, isso era proibido pelo Estado. E isso era punido com pena de morte. Então, o que eles faziam? Eles enterravam a pessoa viva. Então ali, eles traziam a família, colocavam ali diante da primeira pessoa, a pessoa ela tinha que cavar a sua própria cova, a pessoa cavava um buraco, ficava exausta, né? Cavando um buraco bem fundo, uma cova bem funda, e aí depois os soldados jogavam ele no buraco, e aí começavam a jogar a terra em cima dele. E ficava falando para a família, nega esse Jesus, nega essa fé. Se você negar, dá tempo de salvar. Se vocês negarem, nunca mais se envolver com esse tal de Jesus, essa tal de Bíblia, essa tal de fé, vocês não vão receber uma pena, mas não de morte. Nega. E ele tava lá, não nega. Ele levantou a cabeça assim pro lado de fora do buraco, não nega. Aí veio um soldado, deu uma pasada assim no rosto dele, ele caiu e ficou lá dentro do buraco, não nega. E jogando terra em cima dele. E a voz dele sendo sufocada ali pela terra, porque 2 soldados ali jogando terra em cima dele continuamente. E ele gritando, não nega. Até que a voz dele ia desaparecendo. E a família chorando, os filhinhos chorando, a filhinha chorando, o filhinho chorando. E ele até o fim, não nega. A voz sendo abafada, e ele comendo terra ali, falando, não nega. Nós vamos nos encontrar nos céus, não nega. Nós vamos nos encontrar do outro lado. Ele falava isso, do outro lado. Nós vamos nos encontrar do outro lado, não nega. E a família não negava. E eles faziam isso de um por um. Primeiro fez com o pai, para fragilizar a família, que o pai é a base da família, né? Aí depois fez com o filho, que era para fragilizar a mãe. Fez com outro filho. Imagina o filho chorando e você só dizia, para salvar o seu filho, você só tinha que falar, não, tá bom, eu nego. E você poderia depois pedir perdão para Jesus, né? Mas eles não negaram. Toda aquela família morreu. Os filhinhos não negaram. E os filhinhos gritaram, mamãe não nega. E eles jogando terra por cima do filhinho. E por último foi a vez dela. Então, querido, o seu compromisso com Jesus não é só para os tempos bons. Você não nasceu somente para os tempos bons. Você nasceu para todo o tempo. Você nasceu para todo o tempo. Está doente? Você nasceu para esse tempo. Está passando por um problema financeiro? Você nasceu para esse tempo. Mas lembre, esses tempos não duram o tempo todo. Esses tempos são períodos. São períodos que você vai estar muito bem, períodos que você vai estar muito mal, períodos que você não vai estar tão mal, você vai estar razoavelmente bem, razoavelmente mal. São períodos. São os vales e montanhas da vida. Os vales representam solidão, solitude, quieto, ninguém te ajuda, ninguém te vê. As montanhas representam dificuldades,
subir, você tem que suar, você tem que ralar. E os vales representam abandono, traições. Todos nós vamos passar por isso. Jesus passou. Jesus foi traído por Pedro. Jesus foi traído por Judas. Negado por Pedro. Duvidado por Tomé. Foi deixado sozinho por todos os discípulos. Todos os discípulos fugiram. Todos eles fugiram e deixaram Jesus sozinho. Jesus foi preso praticamente sozinho, porque todos eles correram de medo pela própria vida. Aí depois eles se tornaram os grandes apóstolos da fé que nós conhecemos hoje. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e passou mais de um mês com eles, depois já de ressuscitado. Então, querido, querida, você nasceu para o propósito da fé. Sua vida é uma vitrine da fé. Quem tá falando com você aqui é um cara que tem muitas dificuldades, tá? Com personalidade. Mas, querido, eu tenho negado a mim mesmo, tomado a minha cruz e seguido a Jesus. Às vezes quero gritar, não grito. Às vezes quero bater, não bato. Às vezes quero falar, não falo. Às vezes quero reagir, não reajo. E muitas vezes eu grito, eu falo, eu reajo. Aí eu vou pros pés da cruz. Senhor, me perdoe, Senhor, mais uma vez eu errei, me perdoe, me limpe, me ajude, Senhor. Aí Jesus fala, beleza, eu vou te ajudar. Escuta aquela pessoa ali que eu vou falar através dela. Aí, às vezes é um psicólogo, às vezes é um terapeuta, às vezes é um coach. Às vezes é um pastor da sua igreja que te pastoreia. Jesus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para cumprir o seu propósito. Jesus não tem compromisso de fazer a vontade do ser humano. Ele veio cumprir um propósito. Ele veio restaurar o reino dos céus na terra. E o reino dos céus na terra é você. A gente acha que o reino dos céus é um reino, um palácio com cavalo. Não, querido, é você. Quem é o reino do céu na terra? É você. Nós somos embaixadores do reino. Ou seja, quando um embaixador dos Estados Unidos está no Brasil, é como se os Estados Unidos estivessem no Brasil. O território americano, tanto que a embaixada americana é território americano. A embaixada brasileira é território brasileiro. É por isso que geralmente quando uma pessoa está sendo exilada, quando a pessoa está fugindo de um terrorista, ela vai para a embaixada, porque ali os terroristas não podem entrar. É totalmente segura. Você é embaixador do reino de Deus. 2 Coríntios 5:20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Nós somos embaixadores. Nós representamos o rei. Nós carregamos o reino dentro de nós. Nós somos o reino. Jesus não veio estabelecer um templo. Beleza, Davi quis construir um templo para Deus. Salomão acabou construindo um templo, que é muito simbólico, é válido. Hoje nós precisamos dos templos para poder nos reunir como igrejas. Mas nós somos a igreja, nós somos o templo. Você entende isso? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo, o seu trabalho, por nosso intermédio. Por amor a Cristo, nós suplicamos, reconcilie-se com Deus, arrependam-se. É o que a Bíblia diz, querido. Arrependam-se. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. É por fé, querido, não é por corpo. Portanto, vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. É um dever. Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas no meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. Eu não acredito nesse tribunal, não. Não tem problema, não. Não foi te dado o dom de acreditar. Que pena. Você vai chegar lá. Nem que seja no seu último respirar. Você vai chegar lá. A mim? Deus lindo. Foi me dado o dom quando eu tinha 13 anos. Eu estou desde os 13 anos me deleitando na fé. Me lambuzando na presença de Deus. Eu estou desde os 13. E não foi ensinado na minha casa. Eu nunca orei com meu pai, nunca orei com a minha mãe. Mas eu vivo a fé desde que eu tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade. Eu tenho vivido com Jesus Cristo por mais de 20 anos. É muito lindo, gente. É muito forte. É muito maravilhoso tudo isso, gente. Oh, Jesus. Aleluia, meu Pai. Senhor, sinta a tua presença aqui, meu Deus. Meu Deus. Lindo Jesus. Nem era assim que eu estava planejando terminar, meu Pai. Mas obrigado, meu Senhor.
Ah, meu Pai, como é bom viver com o Senhor, meu Deus. Ai, Jesus. Santo, santo, santo. Que presença maravilhosa que eu estou sentindo. Oh, meu Pai. Que presença, meu Pai. Ai, Deus. Que presença, meu Pai. Que presença, gente, que presença, meu Pai do céu. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Aleluia. Aleluia, obrigado. Oh, Deus, eu fui visitado por Deus aqui. Aleluia, gente. Eu vou terminar porque a presença de Deus está me visitando muito forte aqui. Tudo que eu disser agora aqui já não faz mais sentido. Muito obrigado por ter assistido meu podcast. Muito obrigado por estar aqui comigo, gente. Deus tem muito mais para nós. Vamos nessa por todo mundo. Vamos nessa por todo mundo podcast. Obrigado, gente. Beijo. Beijo santo. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo podcast. Valeu. Aleluia.